isso vai acontecer, viu, Lucas Sabo? Exato, Gui. E agora, nós vamos trazer aqui, viu, Gui, nosso tradicional quadro de terça-feira, o De Olho nos Gastos, com o Lúcio Vaz. Aliás, uma coluna importantíssima, diria que uma das mais importantes que tem na Gazeta do Povo. Então vai lá, assine a Gazeta do Povo, nos dê essa moral. O Lúcio, ele escreve esse De Olho nos Gastos, né, que a gente criou esse quadro aqui para o nosso café com a Gazeta do Povo sempre às terças, porque apesar de termos a Lei de Acesso à Informação no Brasil, a LAI, muitas das coisas você não acha com facilidade. Então quanto que o Tribunal de Contas gastou? Aquele jantar que o STF deu? As viagens da Esbanja, do Lula, do Haddad? É estarrecedor o que ele vai trazer no quadro de hoje. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje dos voos de carona da esposa de Haddad. A esposa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Ana Estela, completou 10 voos de carona em jatinhos da FAB em deslocamentos entre Brasília e São Paulo, sempre acompanhado do marido. Com as 14 caronas do ano passado, já são 24 deslocamentos nas asas da FAB. Numa das viagens de 2024, viajou apenas o casal, como um Uber aéreo. Em 2025, 5 dos voos de carona de Ana Estela foram de São Paulo para Brasília, sempre às segundas-feiras. 4 dos 5 voos de Brasília para São Paulo foram às quintas-feiras. Mas há outras caronas ilustres. Em 11 de fevereiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pegou uma carona no voo do ministro da Defesa, José Múcio, que retornava de São Paulo, onde foi entrevistado no programa Roda Viva. Há mordomias para todos. Algumas delas se escondem na categoria à disposição do Ministério da Defesa. Surgiram no início de 2023 como um arranjo para atender ministros do STF que estavam sendo xingados e ameaçados nos aeroportos. Uma brecha na lei permitiu os voos secretos dos ministros, por questões de segurança. Meses depois, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, oficializou os voos secretos. Este ano, ocorreram 25 desses voos, sendo 19 no trajeto Brasília-São Paulo, ida ou volta. Não há registros dos passageiros. Este ano, já foram realizados 29 voos na categoria Uber aéreo, quando a aeronave oficial transporta de 1 a 3 passageiros. Em 5 desses voos, apenas um estava à disposição do Ministério da Defesa. 11 voos transportaram 2 passageiros. Alguns casos são atípicos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, homem forte do governo Lula, viajou de Salvador a Brasília no dia 24 de fevereiro, uma segunda-feira, às 5 da manhã. Chegou às 7h30. Era o único passageiro daquele Uber aéreo. O então ministro das Comunicações, Juscelino Filho, voou de Porto Seguro para Brasília no dia 10 de janeiro, uma sexta-feira, às 8 da manhã. Retornou a Porto Seguro às 13 horas como o único passageiro do jatinho oficial. As explicações para a viagem estão nos registros da aeronáutica. Diz o documento: importante ressaltar que se trata de convocação do senhor presidente da República para a reunião do Palácio do Planalto, às 10 horas do dia 10. Não foi encontrado voo comercial que chegue a tempo do cumprimento da referida agenda, considerando que o ministro das Comunicações encontra-se em Trancoso. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, fez um voo no mínimo curioso no dia 21 de fevereiro. Decolou do aeroporto Santos Dumont, às 10h20, e aterrissou no aeroporto Santa Cruz, às 10h45, ambos no Rio de Janeiro. Havia apenas 2 passageiros a bordo. Na sua agenda consta anúncios de investimentos no setor portuário, acompanhando o presidente da República, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A assessoria de Haddad afirmou ao blog que a viagem de 19 de maio, na companhia da esposa, foi necessária em razão dos compromissos realizados na cidade de São Paulo no dia 20. Acrescentou que Ana Estela foi passageira nos termos do decreto 10.267, que diz: ficarão a cargo da autoridade solicitante os critérios de preenchimento das vagas remanescentes na aeronave, quando existirem vagas disponíveis. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.
não é mais FAB, é FABTUR. Ou seja, virou uma nova empresa de turismo. Tem a esposa do Fernando Haddad, tem os ministros, né? Teve a viúva da Marielle Franco que veio aqui para assistir São Paulo e Flamengo no Morumbi. Tá complicada a situação, hein? E não confunda com a FABTUR, que poderia ser a empresa de viagem da nossa Fabiana Barroso. Mas a Fabiana Barroso não viaja na maionese e não viaja de graça no avião da FAB. Isso está virando uma farra imperdoável no Brasil. A FAB tem um setor de transporte especial que atende, pode e deve atender aos ministérios. Ok, faz parte do jogo, mas o negócio virou algo exagerado e estão querendo colocar segredinho em quem vai no avião. Se no avião é uma autoridade do Supremo, você não fica sabendo quem exatamente viajou com o ministro. Isso está errado, isso é equivocado, está fora do conceito previsto no artigo 37 da Constituição, que obriga o Estado brasileiro, é obrigado a ter publicidade e transparência na coisa pública. Então, a gente tinha que tomar vergonha. Era hora do Brasil, do governo estar discutindo um modelo de política aérea para melhorar a passagem de avião, que é caríssima. Você tem que fazer uma viagem de avião, você gasta uma fortuna. Mas os poderosos de Brasília não gastam nada. Para eles é de graça, entre aspas. Porque não é de graça. Porque eu estou pagando, você está pagando. Então é hora de acabar com essa farra, é hora de FABTUR. É algo que contraria completamente não viajando na maionese, como a gente vê o governo federal fazer o tempo todo. Bom, agora pode colocar aqui a Fabi para a gente dividir a tela para saber o seguinte, né, Fabi? O engraçado é que o governo sempre tenta olhar para algum canto para cortar gasto. Aí a gente sempre fica naquela, eu aviso, você avisa, né? Aí tem imposto de renda e isenção de 5 mil. Precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Aí vamos taxar quem tem rendimento acima de 50 mil. Mas cortar essas regalias tá fora de cogitação. Imagina, Lucas, foi nomeado mais de 300 cargos em estatais essa semana. Nós tivemos o rombo do INSS, já estão dizendo, tudo bem, os aposentados vão ser ressarcidos. Eu nunca acredito nisso, porque governo é governo, né? Mas sairá da onde? Não é somente das empresas, né? Porque já teve bloqueio, não chega nem perto ali do que precisa. Então, continua a farra. E depois, esse final de semana aí, com a carreata a velório, funerária, né, com a Janja debochando, sorrindo o tempo inteiro num velório, eu acho que o brasileiro já pode passar conta. O ministro Barroso levando a namorada, colocando o sigilo, né? Então, assim, desculpe, mas a nossa aviação aí, a FAB, virou motorista de político, né, mal menos, porque também o pessoal do Supremo não é político, ou melhor, eles acham que eles são, mas não está certo isso aí. E nós, brasileiros, realmente, Serrão, se eu tivesse aqui a FABTUR, né, teria que pagar, inclusive quem faz parte do corpo diretivo, etc., né, mas não é isso que a gente vê no Brasil. Aliás, eu fiquei espantada com uma informação e vou repassar. O único ministro do Supremo que quando viaja vai de classe econômica, e parabéns para ele, é o André Mendonça. Fiquei sabendo disso, falei, olha lá, a gente tem que dar parabéns hoje para quem faz o certo e o óbvio, porque o restante, pelo amor de Deus, né? Então, espero um dia que o Brasil volte a ter, será que o Brasil já teve? Não, num breve momento sim, né? Mas que tenha vergonha na cara, porque o brasileiro está cansado, tá de saco cheio, né? O pessoal brincou aqui no chat falando que é Gazeta com café, né? Mas o café tá caro. Pois é, o café tá caro e quem pode fazer alguma coisa em relação a esse aumento de preços, como mostrou nosso quadro aí anterior, não faz nada, ou melhor, quando faz, dá risinho de deboche, né? Já temos caneca, já temos tudo. Dá uma olhada, o ai, ai, ai da Fabi. A gente precisa mandar uma dessa
para a Fabi também ficar lá com a sua caneca do Café com a Gazeta do Povo. Gui, quero trazer Curitiba nessa discussão. O Brasil inaugurou no início da década de 2000 o escândalo dos Correios. Essa semana vimos o escândalo do INSS, fora Mensalão, Petrolão, nós tivemos lá atrás a corrupção de Fernando Collor de Mello, a questão do Fiat Elba. Bom fosse se fosse só um Fiat Elba hoje a corrupção no Brasil. E agora me parece que vamos inaugurar a farra das milhas. Pois é, meu amigo Lucas Sabo, eu vejo vocês falando aí sobre a questão da aviação, tantas viagens levando essas autoridades, né? Lamentavelmente a gente tem que tratar como autoridade esse Uber aéreo que virou a Força Aérea Brasileira. E aí a gente tem que se lembrar também do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que anda utilizando o avião da FAB para trazer lavadora de dinheiro, né? A ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia também pegou carona num voo da FAB para poder vir ao Brasil e, obviamente, utilizar o nosso país como refúgio para bandido, né? Não à toa nós temos feito as nossas reclamações diárias aqui em relação a esse comportamento, mas é a cara do Partido dos Trabalhadores, desse governo federal que aí está. Em todos os governos Lula foi assim, no 1,5 da Dilma também da mesma forma, e a gente tem que aturar umas viagens sem fundamento de pessoas que não têm nenhuma relação com aquilo que vai acontecer, como por exemplo o que vocês citaram da carreta furacão aí, que alguém no chat que eu acabei perdendo aqui chamou até de velório palusa, né? Porque para esse governo toda desgraça é pouca, eles fazem com que vire um evento, vire uma festa, e foi isso que aconteceu também na questão do velório do Papa. Essa questão também levantada pelo Lúcio Vaz e comentada por vocês em relação à viagem da esposa do Fernando Haddad. Você imagina um avião da FAB exclusivo para o ministro da Fazenda e para a esposa dele. É muito deboche com a cara do brasileiro, e é por isso que a gente reforça o que falamos aqui durante o programa. O Brasil cheio de problemas, cheio de coisas para serem resolvidas, a economia numa situação absurda, alta de juros, a taxa Selic vai subir, a economia fazendo com que o brasileiro perca qualquer condição de compra, os gastos do governo federal subindo cada vez mais e a gente tendo que aturar presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, num velório. Temos que aturar ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que é um defensor do movimento do Sem Terra e desses bandidos que invadem terra no Brasil, no velório também. Soraya Tronic, senadora, vários outros deputados, Renan Calheiros, outro senador, nenhuma relação com o Papa, nenhuma relação com o Vaticano, não sei nem se eles rezam, estão lá também, quer dizer, virou, mais uma vez, né, um país exatamente de bananas. Infelizmente, é o retrato do nosso Brasil, Lucas. Infelizmente, Gui, esse é o Brasil totalmente desgovernado. Eu sempre trago aqui, nós temos o nosso clássico Bom Dia, que é para você acordou, vai na padaria, vai trabalhar, vai na academia, fazer uma ginástica, precisa saber o que está acontecendo de mais importante no dia. Então nós temos mais um ministro de Lula na corda bamba, ele só tem 39, hein? Apagão provoca caos na Europa. A Espanha tá no escuro lá, viu, Serrão? E aí o Brasil vislumbra uma invasão chinesa. Mas eu quero trazer o seguinte assunto aqui para o Serrão analisar. Nós temos aqui na nossa chamada internamente de N2, aqui ó, no canto direito, eu vou abrir para maximizar na nossa tela. O Supremo Tribunal Federal mantém prisão de Fernando Collor por 6-4, está aqui uma imagem do ex-presidente, ele que foi condenado a 8 anos e 10 meses, esse foi o entendimento da corte por 6-4, ou seja, seguiram o relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes. Isso ainda é uma investigação oriunda da Operação Lava Jato, de uma corrupção que ocorreu de 2010 a 2014, que colocou no bolso do ex-senador e do ex-presidente da República 20 milhões de reais. Serrão, quero ouvi-lo. Parece então que a Lava Jato não morreu, é isso? Ah, pode ter certeza, a Lava Jato morreu sim. Essa suposta ressuscitada que deram no caso Collor foi apenas para punir seletivamente Fernando Collor de Mello. Um troco, porque sabe quem Collor apoiou na eleição passada? Você sabe? Sabe o nome dele? Está internado.
Jair Messias Bolsonaro. Então, o troco, na verdade, no Collor, é apenas para passar aquela impressão. Olha, aqui no Brasil, a gente prende qualquer um. Prendemos presidente da República, ex-presidente da República. Então, agora, prendemos o Collor. Daqui a pouco, amanhã, prenderemos também Jair Bolsonaro. O recado foi esse. Então, não tem aí uma questão de justiça sobre a Lava Jato. A Lava Jato voltou a vigorar. Não, daqui a pouco ela deixa de vigorar de novo na hora que for conveniente. Para a maioria dos poderosos de plantão, a Lava Jato virou sinônimo de impunidade. Mas para aqueles que ousaram desafiar o sistema de poder, por exemplo, Sérgio Cabral Filho, ele está solto, né? Mas tem o mais. O processo contra ele continua correndo, porque ele desafiou na delação premiada um ministro do Supremo. Só que, como desafiou, o que se fez? Puniu o Cabral? Puniu o ministro? Não. Cancelou-se a delação premiada, muito mais fácil. Seus problemas acabaram. Então, Sérgio Cabral foi salvo pela Operação Tabajara, que mexeu com a Lava Jato, e agora está lá praticamente solto. Mas cuidado, Cabralzinho, podem prender você a qualquer momento que for conveniente para o sistema de poder no Brasil. Não vá cometer um erro aí, Cabral. Se você de repente apoiar aí Jair Bolsonaro por algum motivo ou por outro, você também entra pelo cano. Ou se você contrariar de novo os poderosos de plantão, você também vai se ferrar. O ferrado da vez foi Fernando Collor de Mello. Fabi, parece que dessa vez a justiça não inventou que no caso do Collor tinha um problema de CEP, tinha um problema de endereço. Parece que com ele essa desculpa não colou, Fabi. Olha, Lucas, eu li, né, a decisão do ministro Moraes a respeito do Collor e primeiro é vergonhoso. Olha que eu para falar e defender o Collor, gente, eu tô quase doente, tá? Mas eu tô falando do direito e não da pessoa, porque o Collor realmente merece isso um pouquinho mais. Mas em relação ao direito, a decisão monocrática que depois, não sei se percebeu, aí falou, peraí, na verdade o Gilmar Mendes pediu destaque e é por isso que nós temos agora esse placar, inclusive, de 6-4, né, formando maioria para a manutenção da prisão do Collor. Mas tem várias coisas aí, isso aí é um puro show. O Collor já tem mais de 70 anos, deve pedir aí, isso aqui é só no momento. Tanto, gente, não sei se vocês assistiram, mas eu me dei o trabalho de assistir a audiência de custódia de Fernando Collor. Né, é algo assim, é surreal, gente, em todos os aspectos, né, as respostas, as perguntas, né, ele não sabia o que era exame de corpo de delito, complicado, tá? Mas essa Lava Jato seletiva é sensacional. Agora a pergunta que não quer calar, quem que favoreceu o Collor? Quem que deu essa parte da BR distribuidora para o Collor? Uma chance. Ele está sentado na cadeira mais alta lá de Brasília, né? Não sei se ele já chegou, mas esteve no final de semana com sua esposa risonha, né? No funeral aí do Papa. Inacreditável, mas disso ninguém fala, né? Exatamente, até porque ele não fez isso sozinho, né? Como bem disse a Fabi. Bom, quero colocar Guilherme Oliveira até para ele comentar esse último assunto, já me despedi do meu flamenguista preferido para falar o seguinte, o Collor já passou na Bolsa de Apostas, ele já passou o tempo de permanência, né, naquilo que chamam de penitenciária, mas é uma sala com televisão, banheiro próprio, que ele fica sozinho, bem diferente das penitenciárias comuns Brasil afora. Ele já passou o recorde de Michel Temer, quando foi pego ali nos porões do Jaburu, com os irmãos Batista, que estão aí, voltaram, né? Enfim, e já passou, porque ele ficou 2 dias, Collor já se encaminha para o terceiro. Valeu, Gui. Valeu, Lucas Saba, Fabi, Serrão, toda a nossa audiência. O meu comentário é bem singelo. O pessoal perguntando, mas, poxa, o Collor está preso e o presidente da República não continua preso. Qual é a diferença? A diferença, meus amigos, é que quem o Collor indicou para o STF não está mais lá. Quanto às indicações do presidente Lula, estão todos aí. Então o Collor está preso, o outro está solto. Valeu, Lucas. Obrigado, Gui. Valeu, um abraço. Até amanhã.
Bom, agora também vou aqui para nossa câmera principal para me despedir de Fabiana Barroso, ela que você sabe o seguinte, viu, Serrão? O cenário é fofo, mas a opinião é forte. Obrigado, Fabi. Valeu, até amanhã. É verdade, Lucas. E quando o negócio aperta, eu tenho aqui meu amuleto, que é o Pierre. Né? Aí ninguém resiste à fofurice, que aí sim. Né? Que eu tenho aquele de enfeite, mas ele tá real aqui embaixo. Qualquer coisa, eu coloco isso. Dizem que espanta até ministros do Supremo. Já não sei. A gente pode testar depois. Até amanhã, Lucas, meu querido amigo Serrão. Gui, beijo pra você. Tava bravo também, corajoso. É assim que tem que ser. E bom dia pra você. Aproveite seu dia, principalmente a todos vocês que estiveram conosco aqui na programação da Gazeta. Lembrando que tem o dia todo, né, Gui? Lucas, tem programação para todos os gostos, eu não sei, mas para quem quer saber da verdade, aqui tem. A Fabi que foi uma heroína, ela assistiu à audiência de custódia do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A gente, por ossos do ofício, às vezes tem que assistir TV Câmara, TV Justiça. Serrão disse o seguinte, entre assistir a TV Justiça e perder um braço, eu escolho o esquerdo. Obrigado, Serrão. Valeu, obrigado. Valeu, mais tarde tô na área, hein? 1h30 da tarde, tô de volta no Sem Rodeios, hoje lamentando, porque hoje será o último dia desse programa apresentado pela lindíssima musa Mariana Braga. Mas graças a Deus, amanhã volta outra musa, Rossana Bittencourt, e tudo fica normal no mundo das musas. 1h30 da tarde você tem encontro marcado comigo. Estamos lá no Sem Rodeios, hein? Espero você. Bom, e para você não ficar perdido, e agora, Lucas, o que eu faço, para onde eu vou? Nesse link você assiste a reprise do Última Análise de ontem, às 13h30, com a Super Mariana Braga, Jorge Serrão, André Marcília, o nosso tradicional Sem Rodeios, às 15 horas, o Entre Linhas, e para fechar tudo, aí sim, Última Análise inédito com Marcos Tosi, Deltan Dallagnol e Paulo Pousonoff. Eu te espero amanhã, às 7 horas da manhã, ao lado de Guilherme Oliveira, no Café com a Gazeta do Povo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem com Deus e até amanhã.